O Benfica recebeu e venceu o AFS e acabou por fazer aqui um 3-0 de forma natural, mas eu diria até que peca por escasso, ou seja, o Benfica desperdiçou muito, nomeadamente Pavlidis falhou só na primeira parte 3, 4 lances de gol. Depois acabou por ser Rios na segunda parte a falhar 1 ou 2, mas o Benfica podia ter construído aqui mais uma goleada, um resultado também para ficar para a história desta temporada, mas efetivamente acabou por mais uma vez pecar na finalização. Depois houve aqui boas surpresas como José Neto, ou uma bela exibição de Sheldon também para acompanhar no episódio de hoje. Ora, antes de irmos ao 11, eu queria falar aqui um pouco sobre o jogo de hoje. Ou seja, o jogo de hoje era um jogo do terceiro classificado contra o último que ainda nem sequer tinha vitórias fora de casa, portanto é uma das equipas que menos tem para dar ao jogo, ou seja, é um plantel muito frágil, mas isto é nada, tira mérito ao Benfica, isto que fique bem claro. Agora, também me parece que era um jogo complicado para o Benfica, tanto do ponto de vista físico, porque efetivamente jogar contra o Real Madrid causa muito desgaste físico, mas também, como José Mourinho disse na antevisão, que seria aqui um jogo também complicado até do ponto de vista emocional. Regressar aqui ao Estádio da Luz depois do jogo de terça-feira que teve aquela carga que todos sabemos. O certo é que a equipa entrou bem e eu diria que até acabou por ter aqui boas exibições de vários elementos, ou pelo menos de alguns elementos que tiveram nesse jogo. E um deles é o Sheldon, ou seja, acabou por fazer aqui uma das melhores exibições da temporada, com uma primeira parte espetacular. Merecia aqui um golinho, merecia aqui eventualmente até mais assistências, porque efetivamente ele criou bastante, os colegas acabaram por não corresponder, depois há ali, não é assistências, mas ou seja, ele acaba por fazer 2 remates que depois vão dar 2 golos do Benfica, mas não conta como assistência. Mas aqui também destaque para José Neto. Já vamos falar de destaques individuais mais à frente, mas queria dar esta introdução, ou seja, um jogo em que José Mourinho aproveitou para rodar a equipa tanto na entrada do jogo, com várias alternativas, como depois também ao longo da segunda parte. Eu até acho que na segunda parte aquelas substituições que foram ali aos 80, 85 minutos, por aí fora, até podia ter sido mais cedo para que a equipa ainda descansasse mais. Mas mesmo assim acho que foi aqui um jogo conseguido do Benfica, mas tem que rever sem dúvida nenhuma aqui o capítulo da finalização, porque caso contrário o Benfica tinha feito gols ao Real Madrid, caso contrário o Benfica não tinha empatado em Tondela, caso contrário não tinha sofrido em Alverca e caso contrário hoje não tinham sido 3, tinham sido 5 ou 6. A nível das equipas, o Benfica apresentou-se desta forma, ou seja, com Trubi na baliza, depois à direita Bá, e aqui permitam-me que eu vos diga uma coisa, eu fiquei surpreendido com o Bá e não se ter sido o Banjaki. O Banjaki depois até se veio a descobrir que foi titular na equipa B hoje de manhã, veio-se a descobrir, é uma forma de dizer, ou seja, foi titular, ou seja, não foi sequer chamado, e ele quer a alternativa direta a Dedić durante algum tempo, agora não tem sido chamado. Nos Açores acabou por ser aqui o Tomás Araújo e agora acabou por ser aqui o Bá. Eu quero-me parecer que o regresso do Bá pode ser aqui um entrave, entre aspas, ou seja, claro que todos queremos que o Banjaki venha aqui para até porque ele foi chamado e deu resposta. Por outro lado, quem já lá estava era o Bá, era ilusionado, ok? Portanto, quando eu digo um entrave, é um entrave à ascensão prematura do Banjaki. Se calhar vai ter que esperar e também não é por aí que morre alguém, ou seja, ele tem 17 anos, tem muito tempo para fazer o seu caminho. O Bá, que por acaso foi titular, não jogou mal, tudo certo, lá está, o AFS não foi um adversário que colocasse aqui muitos problemas, não foi um adversário que jogasse com muita qualidade, com bola ou em transições, não foi um adversário que criasse perigo e o Bá sentiu-se bem, acabou por fazer aqui cerca de 70 minutos e até abriu o marcador, ou seja, marcou aqui logo o gol em recarga a um remate do Sheldon, lá está, e acabou por ser aqui um momento bonito de um jogador que passou por um grande calvário, 12 meses fora, muitos tratamentos, operações, aqui já se dizia muita coisa sobre a carreira, se vinha, se não vinha, se jogava, se não jogava, se era jogador, se não era jogador. O certo é que jogou bem e marcou um gol, momento bonito, bom regresso do Bá à competição. Depois António Silva e Otamendi, depois José Neto, e permitam-me dizer que José Neto foi eventualmente dos melhores em campo, grande José Neto, ou seja, eu não acreditava que o José Neto jogasse, até porque o Dal não tem dado hipótese nenhuma e tem sido sempre, fosse jogos da taça da Liga, campeonato, contra os últimos, campeonato contra os primeiros, Liga dos Campeões, é sempre o Dal, e eu ainda no vídeo de ontem dizia que não acreditava que o Dal saísse, porque nunca saiu, é totalista com José Mourinho, portanto eu acreditava
suspeitava que o Dal acabasse por jogar hoje também. O certo é que lançou-se José Neto e não deixou o seu crédito por mãos alheias. Os elogios de Mourinho antes fizeram todo sentido. Os elogios que nós aqui no canal temos feito, eu aqui em vídeo e vocês aí nos comentários, fizeram todos jus também à sua exibição hoje. Muito confiante, a defender muito bem, a atacar muito bem também. Ele que é um lateral com assistência, com golo, com muita capacidade em jogar por dentro, a jogar por fora, é sem dúvida um caso sério, porque com 17 anos, meus amigos, mostra aqui uma maturidade que muitos jogadores mais velhos não têm, e mesmo do ponto de vista físico acaba por ter aqui muitas condições acima da sua idade. Eu diria que hoje foi o primeiro jogo como titular, fez os 90 minutos, fez bem, mas ficou também provado que o José Neto já poderia ter tido mais oportunidades, já se podia ter dado descanso ao Dal mais vezes, já podia ter jogado mais vezes. Não estou a dizer na Liga dos Campeões contra a Juventus ou contra o Real Madrid, mas por exemplo a FS, Estondelas, Alvercas, tinha dado perfeitamente para este José Neto que nós vimos hoje ter jogado mais. Depois o Enzo, também aqui mais uma vez a regressar à titularidade depois dos Açores, ia marcar, e até podia ter marcado outro na segunda parte num golpe de cabeça que saiu ao lado. Boa exibição do Enzo também. O Rios, eu acho sempre o Rios ali um bocadinho perdido taticamente, ou seja, muita entrega, muita recuperação de bola, podia ter marcado golos, ajudou a defender, uma disponibilidade física brutal, é um jogador muito objetivo, gosta de acelerar o jogo, mas parece-me sempre que disposiciona-se com muita facilidade. Em todo o caso, lá está, o adversário também não exigiu assim grande coisa e fez aqui uma bela exibição. O Sidney, não há aqui muito a dizer do Sidney, ou seja, é um jogador muito de corredor, de acelerar, de cruzamento, não fez aqui, na minha opinião, um super jogo, fez aqui uma assistência para o Rafa fazer ali um golito de letra, mas acaba por ser aqui um golo, uma assistência e um jogo aceitável também do Sidney. O Rafa faz um gol de letra, a celebrar efusivamente como ele costuma fazer, ou seja, é só parado, olhar para nada, dar ali um sorriso e é o que é bem ao estilo do Rafa. E o Sheldon para fazer uma bela exibição, principalmente na primeira parte, depois quando saiu já se estava ali a apagar um bocadinho. Atenção que olhamos para este 11 que o Benfica escalou e o Otamendi tinha saído ao intervalo. Trubin, pronto, é guarda-redes, acaba por não contar muito para estas contas, mas do quarteto defensivo apenas Otamendi jogou com o Real Madrid e saiu ao intervalo. Da dupla de meio campo não jogaram não jogaram a titular contra o Real Madrid. O Rios entrou no decorrer da partida já mais perto do fim. Depois daí para a frente, Rafa e Sheldrop e Pavlidis eram os únicos que tinham sido titulares com o Real Madrid e acabaram por ser substituídos depois no decorrer. Parece-me que Pavlidis está aqui a atravessar uma crise de confiança, ou seja, ele só na primeira parte tem 3, 4 oportunidades na cara do guarda-redes e não consegue finalizar. Salvo erro, em todos os lances acerta no guarda-redes, mais descarados, menos descarados, grande oportunidade, menos oportunidade, mas a bola vai sempre ter com o guarda-redes em vez de sair desviada, ou seja, está aqui a atravessar um momento que não o favorece nada a ele, não o favorece à equipa e sinceramente já merecia aqui um bocadinho de banco. Neste momento, só para termos ideia aqui da classificação, o Porto lidera com um jogo a menos, ainda assim o Benfica conseguiu fazer aqui uma pressão ao Futebol Clube do Porto, isto porque o Sporting jogou à mesma hora do Benfica e venceu em Moreira de Cónegos por 3-0, ou seja, acabou por fazer aqui uma vitória importante depois de ter empatado também no Dragão e ter já vencido o seu último jogo também com mais ou menos custo, mas acabou por vencer. E hoje também ao intervalo estava 0-0, eu ainda pensei que pudesse dar qualquer coisa para o lado do Benfica, mas acabou por não dar porque depois o Sporting entrou muito bem, marcou logo no arranque da segunda parte e acabou por daí abrir para construir um 3-0 também confortável, tal e qual como o do Benfica. Em todo o caso, tanto Benfica como Sporting venceram os seus jogos e metem pressão no Porto, que vai jogar, não é que seja um jogo difícil, ou seja, é um jogo contra um Rio Ave desfalcado, agora sem André Luís, sem Clayton, o treinador também já saiu, ou seja, acaba por ser aqui um Rio Ave que está num caco, ou seja, um Rio Ave que não acredito que faça aqui grande moça no Dragão ao Futebol Clube do Porto. Em todo o caso, faz todo o sentido o Benfica continuar a vencer os seus jogos e manter a pressão em quem está acima. Regressando ao jogo, eu diria que Trubin então foi um turista hoje, teve descansado, Pavlidis esteve muito perdulário, José Neto, sim senhora, pá, já disse aqui o que tinha a dizer. José Mourinho fez aqui uma flash interview depois no fim, em que elogiou muito o jovem do Benfica, disse que para ele foi o melhor em campo, disse que inclusive tinham combinado que ele ia
entrar mais calmo, mais tranquilo, mais posicional, para dar aqui uma proteção defensiva, e só depois, com o passar do tempo, é que se ia projetar no ataque, é que ia arriscar mais. Mas José Neto tem mentalidade de capitão, tem mentalidade de grande jogador, e como ele sabe jogar central pela esquerda, sabe jogar a defesa esquerda, lateral esquerda, ala esquerda, extremo esquerdo, como ele sabe fazer tanta coisa, o José Mourinho até disse que ele começou muito cedo a fazer as coisas que ele ainda nem sequer lhe tinha pedido, e começou a fazer, e começou a fazê-las bem, e acabou por arrancar para 90 minutos de muita qualidade, e na opinião do técnico foi inclusive o melhor em campo durante os 90 minutos. Depois há aqui alguns jogadores, lá está, por exemplo, vamos pegar aqui no caso do Sidney, tal e qual como o Barreiro, por exemplo, são dois jogadores que eu digo assim, para titulares indiscutíveis do Benfica, acho que não, mas para estes jogos, para rodar contra equipas que estão no fundo da tabela, para permitir os titulares descansar, acho que são jogadores que cumprem a missão. Claro que toda a gente percebe que não é um craque que está ali, claro que toda a gente percebe que tem algumas dificuldades técnicas, claro que toda a gente percebe que ele é velocidade de cruzamento, bolas paradas, velocidade de cruzamento, bolas paradas, já toda a gente percebeu que ele é isso, mas para fazer descansar, acho que é completamente tranquilo. Prioste entrou também, mas para os últimos minutos, não deu para ver aqui grande coisa do Prioste. Depois aqui o que me deixa mais preocupado é o Luque Bacchio, ou seja, porque depois também entrou o Anísio, desta vez não fez gol, mas também teve poucas bolas para fazer gol. Aliás, não teve, acho eu, que assim de cabeça, não me lembro de bola nenhuma para gol do Anísio. Depois também entrou o Ivanovic e não percebo aqui muito bem, e é uma das minhas preocupações, que é, não percebo aqui muito bem porque é que o Ivanovic entra para a esquerda. O José Mourinho já disse tantas vezes que ele não gosta de jogar e que não é bom a jogar nas alas. Teve aqui tantas semanas sem ser chamado a jogo, sem jogar, e quando é chamado vai para uma das alas. Não percebo este tipo de utilização, sinceramente, e acho que não beneficia nada a confiança do jogador. E depois o que me deixa preocupado, que eu estava a dizer também, é Luque Bacchio, porque acaba por ser um jogador que, tanto que o Real Madrid entrou, e como eu estava a dizer no vídeo de ontem, viu-se que não estava bem fisicamente, ou seja, nem sequer ajudava a defender, e hoje entrou e não fez aqui nada de assinalável, acabou por perder muitas bolas, acabou por mostrar que está completamente fora de forma. E isto é preocupante, porque se não houver para este ano em Madrid, a escolha óbvia seria Luque Bacchio pela qualidade que já apresentou, mas pelo que ele apresentou hoje, diria que não está minimamente preparado para um jogo grande de Liga dos Campeões. A nível estatístico, o Benfica vence por 3-0 o Aves, dominou, e aqui é daqueles jogos que a estatística bate certo com o que aconteceu em campo. Gols de Barrenet Cheia e Rafa, por curiosidade, é aqui um lesionado de 12 meses, entrou e marcou. Barrenet Cheia também esteve lesionado durante aqui um mês, em janeiro, acabou por regressar agora nos Açores a titular, e agora ao segundo jogo também faz o seu primeiro gol na Liga. Ele já tinha marcado para o Benfica, mas foi o primeiro gol na Liga, e o Rafa também faz aqui a sua estreia a marcar. Portanto, acaba por ser aqui um jogo positivo, até porque depois no fim do jogo houve ali uma comunhão com os adeptos de muito ruído positivo, muitos cânticos, foi ali quase com um abraço à equipa, e eu acho que pode ter sido muito importante para o que aí vem. Depois é isto, ou seja, 22 remates, 9 enquadrados, o Benfica tem que melhorar muito a sua finalização, depois 49 ações na área adversária, tem que melhorar também aqui a sua objetividade, ou seja, em 49 ações na área adversária, ou seja, 49 situações que o Benfica provocou na área adversária, apenas 9 foram remates enquadrados. Depois aqui 10 cantos contra 1, eficácia de passe, passe vertical, ações defensivas no meio campo adversário, faltas cometidas, bola, posse de bola, ou seja, o Benfica dominou este jogo a seu belo prazer. Foi um jogo tranquilo, não vou dizer fácil, porque os jogos são fáceis porque o Benfica os torna fáceis, ou a equipa os torna fáceis, mas efetivamente o Benfica teve essa habilidade, o jogo ficou tranquilo e deu para gerir, e basicamente o Benfica deu para rodar quase os 11 jogadores que tinham jogado contra o Real Madrid, e isso acaba por ser positivo, sendo que acabou também por fazer uma boa exibição. O resultado peca por escasso e venceu e somou 3 pontos. A nível dos ratings, a Goalpoint atribui aqui o MVP ao Sheldrup, também na Liga também atribuiu aqui ao Sheldrup, já tem o destaque também na página do Benfica, este MVP. Eu gosto muito do Sheldrup, acho que esta aposta continuada faz todo o sentido. Ele é um jogador que cresce quando tem aqui uma aposta continuada, quando ele passa para o banco e entrar 5, 10 minutos, é um jogador que parece o oposto, ou seja, parece que não sabe fazer nada de jeito. Ele tem que sentir esta confiança e eu gosto. Agora ele tem que ser mais regular, ou seja, no último jogo contra o Real Madrid, mas isso foram quase todos, baixou de rendimento. Depois tem jogos em que está lá em cima, tem jogos em que está cá em baixo, ainda não é regular, embora eu acho que ele esteja a melhorar isso, mas quando ele conseguir ficar sempre neste patamar que apresentou hoje e noutros jogos já passados,
por exemplo, no Real Madrid, do 4-2. Acho que aí então torna-se um jogador que é o que toda a gente esperamos dele e que projetamos quando ele chegou ao Benfica. De resto, também acho que ele beneficiou muito de ter ali uma companhia muito agradável do José Neto, ou seja, o José Neto joga por dentro, joga por fora, apoia muito o ataque também, é muito seguro a defender e isto acaba por ser características que o Dal tem algumas, mas não tem outras. Por exemplo, a nível ofensivo, o José Neto tem muito mais técnica, tem muito mais capacidade para decidir no último terço do que propriamente o Dal. E isso acaba por ser aqui um companheiro que ele ganha no corredor que não tem normalmente e isso também faz com que ele cresça e apareça no jogo. Portanto, agora é a vossa parte, ou seja, metam aí nos comentários tudo aquilo que vocês acharam deste jogo, quem marcou os golos, o vosso melhor em campo, façam a vossa leitura, eu vou tentar responder como é habitual. Se ainda não subscreveste aqui o canal, subscreve, estamos aí na meta para continuar a crescer, estamos aqui na meta para os 9.000, já vamos com 8.300, graças a todos vocês, todos os dias há pessoas novas a juntarem-se a esta comunidade, eu leio os comentários, procuro responder ao máximo que eu consigo, vejo muita gente nova nos comentários e muito obrigado por isso. Portanto, amanhã há novo tema aqui no canal, já sabem que é um tema novo todos os dias, estamos aí para mais vídeos, até breve.